Olá aluno, olá aluna, sou o professor Danilo e antes desse vídeo, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações e também siga nossas redes sociais, @DaniloRRProfessor. E lembre-se, vale a pena estudar! Olá aluno, olá aluna, nós vamos para uma aula sobre o quê? Período composto por subordinação. Se você ainda tiver alguma dúvida, nós temos uma aula sobre período composto por coordenação, para você não confundir. Era muito fácil quando nós estávamos fazendo a análise sintática que eu só tinha ali um único período. Ou seja, uma única oração, um período simples. Agora, nós temos aqui um período composto. O que é o período composto por subordinação? O que é subordinação? É tornar algo dependente do outro. Então, subordinação é tornar alguém dependente do outro. No nosso caso, uma oração dependente da outra. Então, olha só. O período composto por subordinação é formado por uma oração principal, então tem uma oração principal e uma ou mais orações subordinadas, ou seja, que dependem dessa oração principal. As orações subordinadas correspondem a um termo do período simples transformado em oração. Possuem características morfológicas, aqui nós não estamos falando somente de análise sintática. Então, se você tem dúvida de classes gramaticais, do quais são os termos essenciais de uma oração, os termos integrantes, os termos acessórios, é necessário você dar uma olhadinha, para não ficar muito perdido a hora de fazer a sua avaliação, a sua prova ou mesmo escrever a sua redação. Lembrando que gramática está muito presente na redação. Se o seu corretor observa que você não sabe as regras gramaticais, não sabe como implementar as regras gramaticais, você também perde ponto. Além de morfológicas e sintáticas desse termo que representam. Do ponto de vista morfológico, eles equivalem a... Nós só vamos ter período composto por subordinação para 3 delas. O substantivo, o adjetivo e o advérbio. Aí nós vamos chamar de quê? De orações subordinadas substantivas, porque se refere ao substantivo. Orações subordinadas adjetivas, porque se refere aos adjetivos. E orações subordinadas adverbiais. O primeiro caso que nós vamos ver são as orações subordinadas substantivas. E elas, já vou adiantar, elas são orações que equivalem a 6 períodos, os períodos simples. Ele pode ser 6, a oração subordinada substantiva, ela pode ser de 6 formas. Quando as orações equivalem a um período simples como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, aposto, complemento nominal. Então, se você tem dúvida no que é substantivo, o que é objeto direto, objeto indireto, predicativo, aposto e complemento nominal, vale a pena pesquisar, vale a pena assistir as nossas videoaulas para que você possa estar por dentro desse conteúdo. Então, olha só, as orações subordinadas substantivas, elas podem ser subjetivas, quando exercem a função sintática de sujeito, orações subordinadas substantivas objetivas diretas, quando exercem a função de objeto direto. Nós estamos falando aqui das orações subordinadas, que elas vão ser para a principal. Orações subordinadas substantivas objetivas indiretas, que têm a função de objeto indireto. Substantivas, orações subordinadas substantivas completivas nominais, com complemento nominal. Orações subordinadas substantivas predicativas
de predicativo do sujeito e orações subordinadas substantivas apositivas que exercem a função de aposto. Olha só, uma dica essencial. Quando eu digo dica, para você anotar, para não se confundir. Vocês vão ver o tanto que é fácil orações subordinadas. Mas eu tenho que ter uma atenção especial. As orações subordinadas, elas são introduzidas pelas conjunções integrantes, somente o que e o se. Aí você já pegou na hora. Então, só pelo que e pelo se. O primeiro caso é esse aqui, ó. Orações subordinadas substantivas são as que funcionam como sujeito do verbo da oração principal. Eu tenho aqui um exemplo que é esse aqui. Eu vou até copiar ele aqui no quadro. É necessário que você volte. Vamos primeiro separar em orações. Quais são as orações? Eu tenho é necessário e que você volte. Então, eu tenho duas orações aqui. Professora, como que eu sei que a oração é subordinada? Quando eu tenho isso aqui, gente, ó. Eu tenho uma conjunção. Nesse caso, eu não disse para vocês que eu teria uma conjunção integrante que ou se? Nesse caso, eu tenho a integrante que. Agora, eu tenho aqui, vamos analisar. Eu tenho o verbo, que é o verbo ser. Então, aqui eu tenho um verbo, por isso uma oração. E eu tenho o verbo aqui também, o volte. Então, aqui eu tenho também um verbo. O que eu quero que você preste atenção? Para essa oração subordinada ser substantiva, subjetiva, vamos analisar o verbo da oração principal. Então, essa aqui eu tenho uma oração principal, essa é a minha oração principal. E eu tenho a minha oração subordinada. Aqui agora, o que é necessário? Aqui tem sujeito? Não. E aonde está o sujeito dessa oração principal? Presta atenção. Se você não achou o sujeito na oração principal, o sujeito ele vai estar onde? Na oração subordinada. Então, o que é necessário? Ou seja, cadê o sujeito aqui? Que você volte. No caso, se eu fosse transformar aqui, ó, a sua volta é necessária. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada. Por que subordinada? Porque ela precisa da oração principal, ela é dependente dessa oração. Então, eu tenho a oração subordinada, substantiva, no caso, subjetiva. Por que subjetiva? Porque ela contém o sujeito da oração principal, que no caso aqui, o você. Ela tem a oração, ela tem a conjunção integrante que, ela tem o sujeito que pertence à oração principal. Por isso que ela é subjetiva. Bem fácil, não é? E aí, gostou desse vídeo? Quer mais? Acesse o nosso site www.danilorrprofessor.com.br. Reforço escolar online.